Gostei da sua pergunta, porque normalmente até eu também tinha essa compreensão como que idealizada da União Europeia. Foi uma grande iniciativa, sem dúvida nenhuma, uma moeda única, abrangendo 27 nações e a tentativa de aproximar os povos, derrubando barreiras e tudo isso. Muito realmente importante. Acontece o seguinte, hoje nós percebemos que há grandes vazios nessa democracia. Porque grande parte da população chamada estrangeira, na realidade, já nasceram na França, na Alemanha, por exemplo, turcos, quantos que vêm aí do mundo árabe também, não é? Eles não são integrados. Então, a palavra-chave para a democracia é inclusão de todos os segmentos da sociedade, de todas as raças, de todas as culturas, de todas as religiões. Evidentemente que é um desafio que vai demandar muito tempo, não só na Europa, mas para o mundo inteiro, muito mais ainda. Por outro lado, aquilo que nós assistimos há pouco, essa movimentação no norte da África, nos mostra que nada é impossível. E hoje as coisas acontecem muito depressa. Ou seja, grupos e etnias que nunca mostraram o rosto, hoje começam a aparecer e com muita força. E isso vai produzindo uma verdadeira revolução mesmo. E essa revolução ninguém vai conseguir contê-la. E, para terminar, em relação à Europa, eu confesso que tenho grandes preocupações nesse sentido, que deveria ser um modelo, porque eles têm o poder econômico e tecnológico, sem dúvida nenhuma, já há muito tempo, só que agora estão perdendo o passo, inclusive do ponto de vista econômico e tecnológico. Essa que é a verdade. Mas, sobretudo, em termos, aí gostei das colocações, de desenvolvimento humano. Isso é o fundamental. Então vamos ver se a população também consegue perceber isso, porque o Brasil dos últimos anos nós temos visto que de fato deu esse salto de qualidade. Mas esse fator que o professor há pouco elencava a respeito do desenvolvimento humano, não é, das sociedades conectadas, dentro dessa trajetória histórica, será que é o mesmo sentimento da nossa população? Então nós vamos às ruas agora e perguntamos à nossa população. Em 2008, 2009 tivemos aí a crise econômica mundial. Na sua opinião, por que o Brasil não foi afetado? Vamos ver o que as pessoas responderam. O brasileiro tem uma maneira muito singela de resolver os problemas. E o que foi feito simplesmente foi liberar, tirar esses impostos desses instrumentos, a indústria branca, geladeiras e tudo. Então estimulou-se aqui o consumo e lá fora criou-se mais recessão. Então a crise normalmente é em decorrência da falta de consumo. A partir do momento que você começa a consumir, foi o que foi feito aqui nesse país. Uma solução muito simples. Então deu emprego para todo mundo, a roda voltou a funcionar. E aqui ela lá fora tudo parou, porque lá já foi tudo que devia ter sido feito, aqui está tudo para ser feito. Esse país é o país do futuro e infelizmente vai muito longe, porque realmente o brasileiro é muito bom. Acredito que ele teve uma forte liderança, né? O Lula, ele conseguiu tirar o Brasil desse problema. Porque a gente estava bem estruturado nas finanças, né? A dívida externa sob controle, tudo sob controle. E também a gente estava num momento muito bom, bastou tirar o pé do acelerador um pouquinho para saber que dava para passar. O país tem muitas riquezas, né? Então eu acredito isso e que seja uma administração também relativa do governo. Porque pela boa administração do governo. O governo Lula ajudou bastante a gente em questão de administração financeira. Isso ajudou bastante. Acho que nós estamos mais estabilizados com essa crise que teve aí, para eu estar preparado para enfrentar essa crise aí, por isso saímos bem nessa aí. Tá certo. Professor, e aí? O senhor concorda um pouco com o nosso povo? Concordo. Todas as colocações foram colocações bem objetivas, né? E que toca fundamentalmente no dia a dia, na vida das pessoas, né? Por isso que eu falava antes, eu fazia observação antes, que nós temos que estar atentos, né, para o que está colocado de novo
do ponto de vista do conceito de desenvolvimento humano, né? E eu queria acrescentar mais um aspecto na minha concepção de desenvolvimento humano, né? Um pouco também na linha do que o Frei Moza colocou antes, né? Que, na verdade, o desenvolvimento humano também se faz através de conquistas, sobretudo coletivas, né? As maiores conquistas da humanidade são conquistas coletivas, são obras coletivas, né? Ou seja, do conjunto da humanidade. Assim é que, inclusive, um ser humano se reconhece como ser humano. E o que no Brasil, por exemplo, o senhor chamaria a atenção em termos de conquistas que significou esse não cair na crise que sofremos em 2008, 2009, mas ao mesmo tempo nesse processo de desenvolvimento humano, nesse crescimento econômico, político? O que o senhor chamaria a atenção aí que foi significativo? Duas coisas. A primeira, eu acho que a mudança do ponto de vista do governo de concepção de se relacionar com a população, né? Podemos dizer que o avanço não foi lá excepcional, mas eu acho que foram avanços importantes. Então, a relação do governo com a população, principalmente com as políticas de orientação inclusiva, né? As políticas sociais inclusivas. As políticas são políticas compensatórias, etc., né? São limitadas, né? Mas foi um primeiro passo muito importante. Sim. E o segundo aspecto seria a observação do que estava ocorrendo lá fora e como nós seríamos atingidos aqui dentro, né? Então, o governo esteve atento a esse tipo de iniciativa, né? Aliás, esse tipo de observação, né? O que está ocorrendo lá fora e como nós podemos nos prevenir e nos precaver dos impactos desses fenômenos econômicos, das crises econômicas que estavam, digamos, né, para usar um termo aqui convencional, né, que estavam rolando. O que está rolando lá fora, né? E o que isso pode nos atingir? Quais são as ameaças externas, né? Nós tivemos no passado ameaças externas de outra natureza, mas recentemente as ameaças eram mais do campo econômico mesmo. Então, agora, inclusive, a gente deve continuar alerta, né, com relação a esses impactos das mudanças que são muito grandes e muito rápidas, né, no que diz respeito à economia mundial. Agora, Frei Moza, sim, o senhor ia dizendo, pode ir. Eu concordo com as colocações do professor Carlos e também as colocações feitas aí pelo povo da rua. Muito interessantes. Apenas eu não sou tão otimista assim. Não, porque o Brasil não teve crise, nós vivemos uma crise permanente. Infraestrutura, começa por aí, educacional, de saúde, rodovias. Só num carnaval, mais de 300 pessoas morreram em estradas federais, rodovias federais. Olha, então, vamos dizer que a nossa crise não foi do estilo das outras nações, mas a nossa crise é permanente, ou seja, ela ainda tem que explodir para então nós realmente chegarmos a um maior equilíbrio e uma democracia mais verdadeira. Então aí já vem a pergunta, e o pessoal de casa deve estar muito atento a isso. Então nós estamos, a partir desse desenvolvimento, desse salto que demos, não resta dúvida, mas ainda com muita coisa para fazer, de fato. A seu ver, o tipo de modelo de governo que nós caminhamos é de fato esse, que já aqui está ficando um pouco claro, de um modelo mais participativo, de um modelo onde a população possa interferir mais naquilo que quer de bem para o seu país, para a sua nação, e assim ampliando isso no horizonte mundial? Eu acho que é por aí mesmo, ou seja, sem a participação efetiva, e hoje nós temos tantos instrumentos para essa participação, basta pensar na nossa ficha limpa, que pelo jeito não saiu da gaveta não é? Está bem engavetada. Mas que força de mobilização de instituições sociais. E assim o povo pode realmente pressionar e conseguir resultados em termos de educação, em termos de saúde, como já observei. Eu diria a participação mais direta, e talvez alguns vão achar estranha a minha colocação, se nós considerarmos os que estão lá no Congresso, não é? E as necessidades do Brasil, a gente deveria ter uma sacudida lá em Brasília.
Oh. Eu completaria, Pois não. O raciocínio do Frei Moza, completando o seguinte: agora é a hora, inclusive, de nós, da sociedade brasileira, repensar as suas instituições. Exatamente. Sabe? Eu acho que, complementando, eu concordo plenamente com o que o Frei Moza levantou, com relação às questões econômicas, os nossos problemas, né, com relação ao governo, etc. Mas eu acho que a sociedade brasileira, ela conseguiu um avanço muito grande do ponto de vista da democratização das suas instituições, mas eu considero hoje que, basicamente, as instituições políticas no Brasil estão passando, talvez, para a crise mais séria. Eu resumiria, diria o seguinte: a sociedade brasileira avançou e as instituições políticas estão para trás, elas estão sucateadas, tá certo? Então, na verdade, é o seguinte: a sociedade brasileira hoje está vivendo um sucateamento das suas instituições maiores, como, por exemplo, as instituições políticas, o Congresso, né? O Congresso, mesmo o Poder Judiciário, tá certo? E o Executivo, né? Eu diria o seguinte: o que está necessitando agora é se fazer uma reforma do Estado brasileiro. Acho que isso que é a instituição maior e que precisa ser reformada e de forma urgente. Era para ontem essa reforma e, no entanto, nós não fizemos nada. Tá certo, nós vamos para o nosso intervalo. Você viu aí que a coisa vai ficando clara, não é? À medida em que nós vamos aqui com muita tranquilidade, com muita liberdade, mas com muita consciência, entendendo o contexto em que nós estamos vivendo. Rápido intervalo e já já estaremos de volta. Não saia daí.